verificar que os irmãos estão em pé. E, por favor, abra sua Bíblia. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Os irmãos abram na epístola de Tiago. Vamos ler capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Já tivemos uma introdução do livro de Tiago, pelo pastor Leandro. E agora nós vamos entrar em uns pontos mais específicos desta carta. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. 6. Peça a sabedoria, porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Então, nós vamos estudar sobre estes versículos e vamos meditando na palavra de Deus, e creio que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite fria, mas graças a Deus pela vida de cada um que está na casa de Deus. Com certeza você vai sair daqui renovado e abençoado. Muito bem, meus irmãos, então aqui estão esses versículos que nós lemos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos da dispersão. Então ele já começa aqui falando, para quem ele está se dirigindo, como foi dito na outra terça-feira, e usa esta palavra, dispersão. Então os irmãos sabem que o povo judeu, ele passou por muitas perseguições, e essa palavra dispersão aqui, ela do grego vem de diáspora, que significa aqueles que são impelidos a sair de um local, de uma região, por motivo de perseguições. Aí, de uma forma geral, perseguições políticas, religiosas, étnicas, enfim. Mas aqui ele está se dirigindo a este grupo de pessoas, quando ele fala as 12 tribos, ali se referindo aos judeus cristãos. E eram cartas que eram enviadas de uma forma geral para todos aqueles que iriam receber essa carta e ouvi-la. E eram pessoas que saíram da sua região, foram dispersas. Os irmãos, quando leem lá no livro de Atos, por exemplo, ali na morte de Estevão, lembram? A Bíblia fala ali em Atos capítulo, se não me falha a memória, 8, ali fala que houve uma grande perseguição. Capítulo 8, de Atos, falando da morte de Estevão.
Também Saulo consentia na morte dele. Estou lendo o versículo 1. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então eram pessoas que tiveram que sair do local onde estavam, instalados com a sua vida, né, tocando a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com seus afazeres, mas para salvar, né, a família, a sua vida, tiveram que sair. Foram viver em outro lugar. E aqui Deus tem o cuidado de usar esta carta, esta escrita, para estas pessoas. Vejam como Deus é lindo e maravilhoso. Olha, eram pessoas que estavam lutando, que estavam sofrendo. Imagina, você está lá, está alicerçado num lugar, está vivendo a tua vida tranquila, com o teu negócio, com teus afazeres, no meio da tua parentela, e daqui um pouquinho você tem que deixar a casa, deixar a terra, deixar tudo para salvar a pele. Imagina eles longe, tentando recomeçar a vida. Com as provas ainda mais difíceis, talvez, nesse novo lugar, novos desafios estariam enfrentando. E aí Deus lembra deles. Deus se lembra de todos. Ninguém escapa do olhar de Deus. Eles tiveram que sair, mas Deus continuou com eles. Deus estava vendo tudo o que eles estavam passando e usou aqui Tiago para dirigir a eles uma palavra. Aonde quer que eles estivessem, eles iam ser, lembrados por Deus. Quando estivessem ouvindo esta carta, nos vários locais aqui dispersos que eles estavam, eles iam saber que Deus ainda lembrava deles, se preocupava com eles e que usou alguém para tratar dos assuntos e que eles estavam precisando ouvir. Então eles estavam enfrentando estas dificuldades. E a Bíblia diz que no Salmo 50, no verso 15, diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então essas pessoas estavam enfrentando essas dificuldades, aflições, preocupações, não é? Mas Deus estava lembrando deles, não havia esquecido de ninguém. Eram lembrados pelo Senhor. Então, nós vemos aqui, vamos continuando, agora no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações. Tem uma outra tradução que diz: tenham alegria ao passar por provações, ou ao cair em tentações, ao cair em provações. Olha só, parece, assim a gente vendo, o que está escrito aqui no começo, parece que a palavra de Deus está forçando um pouco, tende alegria quando cair em provação. Se eu perguntasse aqui para você, se você fica alegre quando está lutando, quando está sendo provado, a maioria ia dizer que não é mesmo?
Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, alguém, estou feliz, estou contente porque eu estou muito doente. Estou alegre porque eu perdi o emprego e faz 3 anos que eu procuro um trabalho e não o encontro. Só se seja alguém que não gosta de trabalhar mesmo, né? Tem gente que foge do trabalho, aí é outro caso, é exceção. Mas a regra normalmente é se a pessoa está lutando por falta de emprego, ele fica triste, né? Não fica alegre, não é mesmo? Então aqui a palavra de Deus parece aqui que ela está indo na contramão dos nossos sentimentos, não é mesmo? Porque a gente fica alegre quando alguma coisa boa acontece. Tá tudo bem, ganhamos alguma coisa, fomos convidados para um almoço, um churrasco na casa de um irmão, aí a coisa fica boa ainda, né? Mas não quando estamos em provação. Mas como foi falado pelo pastor Leandro na outra terça, eu não estava viajando, né, mas escutei. O senhor falou que a carta tinha que ser lida inteira, né? Assim como nós recebemos uma carta de alguém, a gente lê ela inteira, não por pedaços, porque ela traz um sentido completo e integral. E isso nós vamos ver aqui. Então, se nós pegar só este versículo, a gente fica meio que perdido, né? Tendo alegria quando passar por provações. Por que será? Então, por que nós vamos sentir alegria quando estamos passando por dificuldades, por lutas, não é? Porque, primeiro, irmãos, nós temos que saber que Deus, olha só, Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Deus sempre tem um plano em tudo o que acontece conosco. Eu vou pedir para alguém ler no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e o versículo 9. Você vai ver que Deus tem um plano em todas as coisas, que os planos dele, os caminhos deles são melhores do que os nossos. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade na vida, não é por nada, não é por acaso, mas se nós estamos nas mãos de Deus, protegido e guardado, estamos na vontade do Senhor, aquilo que está acontecendo conosco é com a permissão dele e tem um propósito. Às vezes, nós não entendemos ali no momento, não é? No momento, dá vontade de chorar, dá vontade de dizer ai, 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 está doendo, estou sendo ferido, estou sendo machucado, mas lá na frente, depois de algum tempo, nós vamos ver que aquela ferida que nós passamos ali atrás, está nos ajudando em alguma área da nossa vida. Quem pode ler Isaías aí, 55? Glória a Deus. Então Deus está dizendo, olha, os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Então Deus sabe todas as coisas. O que nós temos que entender é a vontade e o plano de Deus. Dificilmente na hora nós vamos encontrar uma resposta para muitas coisas que passamos. Tem uma frase que José, né, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, passou lá no Egito, foi preso. Tem uma frase lá, quando ele se dá a conhecer pelos seus irmãos, que ele diz assim, ó: agora eu sei que foi para preservar a vida de vocês que eu passei por tudo.
essa conscientização de José só aconteceu depois que ele passou por muitos problemas. Porque provavelmente lá, quando ele foi injustiçado, vendido pelos seus irmãos, quando ele foi traído, quando ele foi enganado ali na casa de Potifar, quando ele foi injustiçado, quando ele foi preso, tantas coisas ruins aconteceram com ele. Provavelmente, na cabeça de José havia um turbilhão de perguntas sem respostas. Por quê? Se eu faço tudo certo? Por quê? Se eu me esforço e dou o melhor de mim, por que isso está acontecendo comigo? Mas aí depois de um certo tempo ele diz, foi para preservar a vida do meu povo. Às vezes nós estamos debaixo do mau tempo, é luta, é dificuldades de um lado para o outro, e você sai de uma enfermidade, e quando vai dar uma respirada, vem outro problema, mais carga em cima, mais peso em cima, mais dificuldade, e você não sabe para onde correr. Lá na frente Deus vai dizer, foi por isso, viu? Você precisava passar por esta prova. Você precisava. Glória a Deus. Jó disse assim, tu me prova. Assim como o metal, o ouro, passa pelo fogo para ser refinado, não é? O sistema de dar valor, mais valor ainda ao metal, é ele ir para o fogo. Ali no fogo ele a impureza vai sair para um lado, e ele vai ficando mais puro, não é? Vai reluzindo, vai brilhando mais, porque a sujeira está sendo separado. Às vezes assim, Deus quer trabalhar desse jeito, nos fazer passar pela prova, para que as sujeiras vão sendo deixadas de lado, vão indo embora, não é? Vai ficando para trás, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida, nossa comunhão com Deus vai sendo deixada de lado, e nós vamos brilhando mais e mais na presença do Senhor. Então, passamos pelas provações, sabendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. Não é fácil, eu sei, não é fácil, mas, escuta, olha só, nada na Bíblia é por acaso. Existem maneiras de nós passarmos pelas provações, porque todos nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, alguma dificuldade, alguma perda na família, vamos passar por isso, todos vão passar. Mas se eu passo isso, tendo a consciência de que há um propósito, além dos meus pensamentos naquilo que eu estou enfrentando, vejam, aquilo na minha mente me ajuda a enfrentar melhor o problema. Compreendeu? É isso que Deus quer trabalhar na nossa mente, dizendo, olha, irmãos dispersos, diz Tiago, irmãos que foram corridos das suas casas, têm um propósito em tudo. Era isso que ele estava dizendo. Deus não esqueceu de vocês. Deus se lembra de vocês. Quem sabe quantas almas eles ganharam aonde eles estavam. Não é mesmo? Propósitos mais altos do que os nossos pensamentos. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 13. Olha só. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então eu vou passar por esta dificuldade que ele está falando aqui, tendo grande gozo quando passar por aflição, sabendo que Deus não vai permitir uma prova além das minhas forças.
além daquilo que eu possa suportar. Alguns têm umas provações maiores, outras menores. Alguns enfrentam maiores aflições, outras pessoas menos. Mas Jesus disse que todos, no mundo tereis aflições. Cada um tem a sua cruz na medida das forças. A tua cruz não é mais pesada do que as tuas forças. A minha cruz não é mais pesada do que as minhas forças. Esse dia até colocaram, alguém deve ter visto, colocaram no grupo sobre a cruz, não é? Que chegou um com uma cruz lá numa loja, acho que no grupo de obreiros, não me lembro. Chegou numa loja lá querendo trocar sua cruz porque achava muito pesada. Uma loja de muitas cruzes. E ele quis negociar a cruz dele por outra. Aí olhou uma, não gostou, achou muito, não tinha pintura, achou outra muito áspera, ia pegando uma, largando uma, e essa aqui é muito grande, essa aqui é muito pesada, essa aqui não sei o quê. Lá pelas tantas achou uma. Bah, essa aqui está na medida para mim. Ele disse, né? Está na medida, essa que eu quero. Aí foi negociar com o vendedor da loja. Quanto é essa cruz aqui? Não, essa aí não é nada, essa aí é a tua mesmo. É que tu deixou aí, misturou com as outras e tu pegou. Essa é a tua cruz. Né? Então Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe, Ele conhece a minha capacidade, Ele conhece a tua capacidade. Então você vai passar pela dificuldade, vai passar pela provação, pela aflição, sabendo que você tem condições. Não desista, você tem condições. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece a tua força. Aleluia. E se é para você passar, você vai passar. Deus não preparou nada para te derrubar. Deus preparou coisas, né, na nossa caminhada, permitiu coisas na nossa caminhada para que nós nos fortaleçamos. Aleluia. E confiamos cada vez mais nele. E dará também, com aprovação, o escape. Então essas grandes verdades têm que estar sempre clara na vida do crente, quando ele enfrentar obstáculos. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Só as coisas agradáveis, Paulo? Não. Todas, as ruins também, as que eu não gosto, cooperam também. Se eu fosse fazer uma seleção das coisas que eu quero enfrentar, mas eu ia lá, isso não, sabe o que ia acontecer? Ali Tiago fala disso, não tem como provar a fé de vocês, vai ver na sequência ali, por que de tudo isso? Deus está dizendo, porque eu quero provar a fé de vocês. Aleluia. Então, quando eu sei que Deus tem um propósito, quando eu confio que posso, quando eu tenho a consciência que todas as coisas cooperam, eu vou saber que aquela dificuldade eu vou passar. Eu vou enfrentar de cabeça erguida. Agora vamos seguir. Volte lá, por favor, para Tiago. Olha só. Depois ele diz: tende grande gozo quando passardes por provações. Passar por provações. Veja o que é interessante. Ele está dizendo, vocês vão passar. Isso vai passar. Não vai ficar. Nada é para sempre. Vai passar por uma dificuldade, pode vir outra, mas aquela passou. Aquela você adquiriu experiência. Você pode dar um conselho para alguém que está lutando. Irmão, eu enfrentei isso. Eu tive esse problema.
e confiei no Senhor e Ele me deu vitória. Aleluia! Quem sabe essa tua experiência, vivência na fé, aleluia, você vai poder fazer como Davi disse, né? O que Davi disse para Saul? Disse de Saul: eu tenho experiência, eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão, e eu posso enfrentar esse gigante também. Eu tenho experiência, eu já vivi batalhas, já vivi lutas, já enfrentei obstáculos, e Deus me deu vitória. Aleluia! Assim é a vida do crente também. Então, passando pelas provas, nós não vamos ficar nela. Lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, verso 10, diz assim, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Fala em andar, em passar por um período. A nossa vida cristã é assim, né? Nós vamos caminhando, firmes, vem dificuldade, mas caminhando, sem parar, passando por essas provas. Agora, como nós vamos passar por essas dificuldades? Então, não tem assim uma regra mágica de como nós vamos passar por ela, mas a Bíblia nos dá algumas orientações. Lá em Hebreus, capítulo 12, nós vamos encontrar uma dessas orientações de como nós vamos passar por essas dificuldades que vamos enfrentar. Diz assim, portanto, nós que estamos rodeados, lembra? De uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele diz assim, como que eu vou correr essa carreira? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, quando eu estou olhando para Cristo, eu posso ouvir assim, burburinhos, né? Desiste, olha para o lado, olha para a direita, olha para a esquerda, aqui está melhor. Não, eu tenho um alvo, estou fixo, estou olhando para Cristo, aleluia, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Nós vamos passando estas provas e essas dificuldades. Também, de outra maneira, orando e meditando na palavra. Orando, a Bíblia fala em várias passagens, de oração. Os profetas antigos venceram orando, os patriarcas oravam, Jesus falou sobre oração, Jesus deu exemplo na oração. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus falou de oração, o apóstolo Paulo falou de oração. Ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, na igreja, em casa, no trabalho, ali, meditando, orando em pensamento, no trânsito, às vezes tem armadilhas, e nós vamos orando, o Senhor vai desfazendo toda a armadilha do diabo, vai na frente, vai cuidando de tudo, orando. Então nós vamos passando pelas dificuldades e meditando na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então tem tantas outras orientações que a Bíblia nos dá, lutando com as armas espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 12, ali fala inclusive da palavra de Deus como espada do Espírito, e as armas, outras armas ali que Deus nos dá, o escudo da fé. Então,
usando estas armas que Deus coloca à nossa disposição, nós vamos seguir e nós vamos indo em frente. E no verso 3, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então aqui ele já começa a explicar o porquê que Deus permite as provações. Olha, que a nossa fé, ela vai ser provada. E quando ela é aprovada, ela vai desenvolver a perseverança. Deus quer que nós sejamos perseverantes. Não é aquele que desiste, não é aquele que para toda hora. Uma hora está bom, outra hora está ruim, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer mais nada, desiste, vai embora. Não, perseverante, aquele não, eu não arredo o pé, Senhor, eu não saio daqui. Não tem. Deixa eu vir, Jacó já vai, o dia já vai raiar. Não, eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Não foi o que Jacó disse? Perseverante, né? Não tem negócio. Deixa eu ir. Não. Eu preciso voltar. Não. Eu quero a minha bênção. Pode, nós vamos ficar aqui o mês inteiro peleando, lutando, porque eu tenho um objetivo. Eu quero a minha vitória. Às vezes nós precisamos agir assim também, né? Fazer como Jacó, lutar. Senhor, me ajuda. Não vamos afrontar. Quem somos nós para afrontar Deus? Mas aqui é uma parte espiritual, né? Na nossa perseverança, nossa insistência. Senhor, eu quero essa bênção, eu preciso dessa vitória, me dá essa bênção, me dá essa vitória, e vamos orando, e vamos clamando, e vamos pedindo, e Deus que escuta o clamor dos seus filhos, ouve e responde. Você tem um Deus que ouve, você tem um Deus que escuta, aleluia, glória a Deus, e Deus vai te fortalecendo, e vai produzindo esta paciência. Lá, vamos ver lá em Romanos, ainda capítulo 5, olha só, Romanos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Romanos 5, versículo 3 e 4. Olha só. Vamos ler do verso 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aqui de novo, parece que ele está, na mesma sintonia, e está na mesma sintonia de Tiago lá, ó. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Outra tradução diz perseverança, a minha aqui traz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão. Aleluia, terminou na não confusão. É uma coisa não confusa, é uma coisa certa. Já viram uma coisa confusa, né? Confusa, tu não sabe para que lado faz, para onde vai. Aqui a Bíblia está dizendo, não. O crente, o cristão, ele sabe para onde vai. Sabe por quê? Porque ele começou lá na prova. Ele foi provado no fogo. Ele foi tirado todas as impurezas, todas as sujeiras. Então ele sabe, ele não está confuso com o que ele quer. Ele sabe que o nome dele está escrito no livro da vida e não tem nenhuma palavra do mundo que tire essa certeza dele. Aleluia. Glória a Deus. Terminou na não confusão. As pessoas às vezes querem chegar já direto na não confusão, mas tem que voltar um pouquinho antes, né? Vai passar pela prova. Depois que passou, irmão Paulo Pimenta, na luta, na prova, aí pode dizer,
né? Eu venci. Passei pela dificuldade que eu tinha que passar. Acabei a carreira. Combati o bom combate, disse o apóstolo Paulo, né? Acabei a carreira. Mas vi as provações que ele passou. Glória a Deus. Depois, nós temos lá no finalzinho, já vamos encerrar, no verso 6, olha só. Tiago, voltamos lá. Daí, na sequência, vamos ler um pouquinho. Ó. Ora, a perseverança, 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Não vai faltar nada. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Então aqui ele começa com as aflições, com as provações, depois ele diz para pedir sabedoria a Deus. Parece que ele dá uma guinada aqui, né? Ele sai das lutas, da dificuldade e entra em sabedoria. Mas olha, até nas provações nós precisamos de sabedoria de Deus para enfrentarmos, né? Sabedoria do céu. Para agirmos, para dizer sim quando temos que dizer sim, para dizer não quando temos que dizer não. Tem que ter sabedoria do céu. Para falar quando tem que falar, para calar quando tem que calar. Às vezes tem pessoas que não têm a sabedoria de Deus e com uma palavra magoa os outros, entristece as pessoas, não é? Então tem que ter sabedoria dos céus. Depois, mais adiante, lá no outro capítulo, ele fala da sabedoria de novo. Então, olha aqui, ó. Tem falta de sabedoria, peça para Deus, tá? Que Ele vai dar. Então, é sabedoria para enfrentar essas provações, porque Ele está, no contexto aqui, Ele está nos ensinando como nós vamos passar por essas dificuldades. Agora ele diz, como que nós vamos pedir essa sabedoria? Olha, 6. Peça a, porém, pedir o quê? A sabedoria. Para que sabedoria? Para passar pelas provações. Estão entendendo? Que é uma sequência? Ele diz, vocês vão passar. Tem alegria. Mas não é de qualquer jeito. Porque na tua força, na minha condição, na minha natureza, quando eu passar pela provação, eu vou chutar. Eu vou espetar um, eu vou dar uma cotovelada no outro, eu vou enfiar a espada no outro. Não é assim que as pessoas fazem às vezes? Porque aquele fulano, aquela fulana falou mal de mim, quem é ela, quem ele pensa que é, eu vou lá, vou resolver, vou tirar limpo isso aqui. Não está com a sabedoria de Deus para enfrentar a tribulação. Tem que pedir sabedoria. Agora vamos um pouquinho mais, ele diz, ó, peça com fé, não duvidando. Então no 13 ele diz, a tua fé vai ser provada, e quando tu pedir, tu peça usando esta mesma fé que já foi provada, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha, ele compara aquele que pede alguma coisa duvidando à onda do mar. Vocês já viram onda do mar? Pelo menos, né, na TV já viram, né? Então a onda do mar é assim, ó, ela vem, chega até um lugar e volta. Depois ela vem de novo. No outro dia, a mesma coisa. Ela vem, chega até um lugar. Até onde ela chega? Até onde a onda chega? Você sabia? Ela chega até onde o vento diz. O vento é que diz, é que limita
aonde a onda vai chegar. Se ela vai um pouquinho mais para a direita, é porque o vento está soprando para lá. Se o vento sopra para cá, não adianta a onda querer ir para lá, ela não consegue. Ela vai para onde o vento levar. Deus não quer isso conosco. Deus quer que eu chegue aonde Ele quer que eu chegue. Não é vento da dúvida, não é o vento da incredulidade, não é o vento do medo que vai dizer aonde nós vamos chegar. É Deus. É Deus. Eu não sou onda, você não é onda, você é um filho de Deus que está nas suas mãos. O povo de Israel estava pertinho de entrar na terra prometida. Olha, o que a onda da incredulidade faz, o que o vento da incredulidade faz. E 10 espias disseram, 2 espias disseram, né, Josué e Caleb, vamos entrar na terra, tem gigante, mas é nossa, Deus vai dar para nós. E 10 disseram, não dá, são muito grandes, eles são fortes. Olha o vento da incredulidade, o vento da dúvida, o vento da indecisão, deles ficaram ali discutindo, vamos, não vamos, dá, não dá, podemos, não podemos, e ficaram se arrodeando, e a indecisão venceu, a dúvida venceu, e eles não conseguiram entrar, e Deus disse, vocês deram ouvidos ao medo, à incredulidade, então o vento afastou eles da promessa de Deus. Não deixe o vento afastar você daquilo que Deus tem. Creia, peça, não duvidando. Deus não quer que eu seja como a onda do mar. Aqui ele diz, olha, peça não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E é bem assim. Um dia ela está mais alta, depende do vento, outro dia está mais baixo. Não é? É aquele crente que um dia está bem, um dia está mal. Um dia quer servir a Deus, outro dia não quer mais. Porque ele está dando ouvido para os ventos, está sendo levado pelo vento. Mas Deus quer que eu esteja plantado na sua casa, alicerçado na rocha que é Cristo. Aleluia. Então não vamos deixar a dúvida tomar conta do nosso coração. Não vamos deixar. Abra a sua Bíblia, já finalizando, o último versículo, Mateus 14. Mateus 14 e o versículo 25 ao 31. Já vamos encerrar. Olha só, Mateus 14, do versículo 25 ao 31. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus aos discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, para ir ter com Jesus. Olha aqui a audácia de Pedro, né? Andar sobre as águas, que maravilha, né? Mas, tem esse mas aqui, mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tu duvidou? Disse Jesus para Pedro. Não era para duvidar, porque o vento está te levando para esse lado, do medo, da incredulidade. Não deixa. Tiago está dizendo, aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva para lá, leva para cá. Para onde quer, o vento toca. O crente que está alicerçado em Cristo
não arreda o pé do propósito e do plano de Deus. Você vai até onde Deus disse que você vai. Você tem aquilo que Deus disse que você terá, e ninguém vai tirar isso de você. As promessas que Deus tem para tua vida e para tua casa, para o teu lar, para tua família, são para você. Aleluia! E ninguém neste mundo vai arrancar de ti o que Deus já escreveu sobre a tua história. Deus abençoe, Deus vos guarde, em nome de Jesus. Continue orando pelos trabalhos de terça-feira, tem coisas boas vindo por aí, não é? Agradeço a presença de todos os irmãos, convidem mais alguém, as lições estão maravilhosas sobre a carta de Tiago, e você vai sair daqui cada vez mais alicerçado na presença de Deus. Temos também a nossa escola dominical, domingo pela manhã. É um assunto espinhoso, eu sei que é, mas estamos confiando em Deus. Aleluia. Pode vir, ninguém vai jogar pedra em ninguém. Não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, estamos para ajudar, e nós vamos entrar tudo junto no céu. Ninguém vai ficar de fora, em nome de Jesus. Deus abençoe.